Olá, queridos! Tudo bem aí com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um passo na jornada de volta para casa. Hoje a gente vai fazer a lição 62 do volume 2 da jornada através do livro de exercícios do Kenneth Wapnick. Para você que está chegando agora, ainda não me conhece, meu nome é Ana Morari. Sou terapeuta e estudante de um curso em milagres e a gente está aqui fazendo juntos uma lição por dia com o livro do Kenneth Wapnick, que é um livro comentado. Ele comenta cada uma das lições do livro de exercícios de um curso em milagres, certo? Sejam muito bem-vindos, se inscrevam no canal, que você será notificado a cada lição que eu enviar para o YouTube. Esse nosso vídeo é feito às 8 da manhã, ao vivo, todos os dias, no Instagram, na página despertardoser.ucem, certo? E no YouTube, quem tá aqui no Instagram, quiser olhar todos os vídeos lá no YouTube, são editados, às vezes são um pouquinho mais curtos, não muito, só coisinha básica, assim, algum errinho, algum barulho que eu edito, depois eu coloco lá no YouTube, e lá no YouTube é só Despertar do Ser, certo? E hoje a gente tá indo então para a lição 62, que diz: o perdão é a minha função como a luz do mundo. E logo que a gente inicia, então, eu sempre peço para que a gente respire fundo e solte toda a tagarelice mental, os problemas que a gente acha que são muitos, a gente deixa lá do lado de fora da mente, porque agora a gente entrega para o Espírito Santo toda a nossa capacidade de aprender e de recobrar a memória, toda a nossa capacidade de puxar nossa memória para a gente lembrar cada vez mais do nosso verdadeiro ser. A gente deixa o ego de lado, dá um passo atrás, pega na mão de Jesus para que Ele faça essa aula aqui juntinho com a gente. Vamos lá? Então, a gente vê que é uma certa continuação da lição 61, que dizia: eu sou a luz do mundo, né? A 62 é: o perdão é a minha função como a luz do mundo. Porque a única maneira da gente voltar para casa é perdoando, é o perdão verdadeiro. Até estava lendo ontem, eu estou lendo ainda o Universo é um Sonho, do Alexander Machan, fica ao contrário no Instagram, né? E uma partezinha que eu achei muito importante, que ele diz, esse livro é maravilhoso, vale a pena, gente. Ele diz assim nessa parte: assim, olha só, tão logo um fragmento de culpa é totalmente perdoado, ele se vai, e o Espírito Santo remove as partes do roteiro nas quais aquela culpa teria pulado para fora de novo, teria pulado para fora da mente de novo. E aí ele diz assim, olha só, assim, sempre que você se perceber resistente a perdoar algo, simplesmente pergunte a si mesmo: eu quero que o passado se repita? A gente não quer, né? A nossa mente certa não quer
que o equívoco se repita e se repita. E a gente vivencia a culpa fora da mente de novo e de novo. Então, sempre que tiver algo ou alguém que a gente seja resistente a perdoar verdadeiramente, que a gente queira, né? Porque quem desfaz a culpa que é projetada em forma de mágoa, de rancor, é o Espírito Santo que desfaz, mas ele precisa da nossa honesta vontade, que a gente queira mesmo se desfazer. Então, quando a gente tem alguma resistência em perdoar, vai ajudar muito a gente pensar: eu quero viver isso de novo? Porque senão a mágoa, que é a culpa tomando forma de mágoa, porque é uma cortina de fumaça pra gente não entender o que ela é, vai para baixo do tapete, não é desfeita. Então, em qualquer momento, ela volta de outra forma, maior, mais abrangente, parecendo ser mais abrangente, parecendo ser maior, parecendo fazer mais estragos. Então, vamos nos colocar em disponibilidade e cada vez que a gente resiste em perdoar algo ou alguém, pensar: será que eu quero que isso se repita no futuro? Então, a gente tem mais facilidade de entregar para o Espírito Santo desfazer essa mágoa, esse rancor, esse ódio, ou qualquer que seja o sentimento que a gente esteja experimentando, que tire a paz, que pareça tirar a paz da nossa mente. Eu achei legal trazer isso aqui para vocês agora, porque, a gente segue falando do perdão. Então, o Kenneth já começa dizendo que o tema de substituir a imagem do ego de nós mesmos pela visão de Jesus continua nessa e na próxima lição. Então, já era na de ontem, na de hoje e de amanhã a gente vai repetir. Ele começa a esclarecer o que significa dizer que nossa função é ser a luz do mundo, dizendo-nos que nossa função é perdoar. Nossa função como a luz do mundo é perdoar. Como sabemos a partir do nosso estudo do texto e do que já vimos em nossas discussões sobre o livro de exercícios, o perdão é um processo que não acontece entre duas pessoas. Porque o perdão não acontece no ego, através do ego, através do indivíduo, da personalidade, da Ana. A Ana não perdoa o João. A gente já viu ontem, ego não perdoa, o ego somente julga e condena. E, no entanto, julgando e condenando o outro, eu estou condenando a mim mesmo, porque somos a mesma mente. A mesma mente que fez imagens diferentes, corpos diferentes, mas é a mesma mente. Então, se eu não perdoo o João, eu não perdoo a mim. Então, como a gente já viu, o processo de perdão não acontece entre duas pessoas, entre dois egos. Por isso eu acho que até já tinha falado aqui com vocês, não sei se foi com vocês aqui ou na minha turma de estudos, mas acho que foi nos dois lugares. Que eu tinha muita ansiedade em relação a isso, em relação ao perdão e em relação a ver Cristo no irmão. Só que isso não acontece mentalmente aqui, no pensamento cerebral, no intelectual, nesses pensamentos do cérebro, entende? Que a gente fica querendo perdoar porque a gente não
não gosta da sensação de estar magoado, de estar com raiva, tira a nossa paz de verdade. Então a gente não gosta de se sentir assim, a gente quer acabar com aquela sensação que machuca. Então eu quero perdoar, eu quero ver Cristo no irmão, mas eu não consigo. Por quê? Eu tô tentando fazer isso sozinho e eu não vou conseguir. Porque não sou eu que faço, é a mente que faz isso. E é o Espírito Santo que faz isso. Fora do tempo e espaço. Não é nada que esteja dentro desse corpo. Então o perdão não acontece entre duas pessoas, ele acontece entre a mente. Ele acontece na mente. E como a mente é uma, se eu perdoo o irmão, eu estou perdoando a mim mesmo. Dentro do contexto do relacionamento entre nós mesmos e alguém mais, né? É na nossa mente. Não é realmente que eu perdoo você, mas em vez disso, eu perdoo a projeção do meu autoconceito de culpa que coloquei em você. O Google de novo, achando que eu chamei ele. Vamos perdoar. Então não é que realmente eu perdoo você, mas em vez disso eu perdoo a projeção do meu autoconceito de culpa que coloquei em você. Que mais uma vez, a gente projeta a própria culpa no outro. Isso é realmente tudo que eu posso perdoar, pois tudo o mais, em meu mundo da percepção, é uma projeção dessa culpa. É isso. A mente projeta para fora. E o jeito que ela vê é projetando a culpa nas imagens. Porque, mais uma vez, o objetivo total do ego é que a gente esqueça que a gente é uma mente. Tanto que a gente quer perdoar intelectualmente, porque a gente acha que a gente é esse cérebro. E aí agora vem o primeiro parágrafo da lição, que diz: é o teu perdão que trará o mundo das trevas até a luz. É o teu perdão que permite que reconheças a luz na qual vês. O perdão é a demonstração de que és a luz do mundo. Através do teu perdão, a verdade sobre ti mesmo retorna à tua memória. Portanto, é no teu perdão que está a tua salvação. Mais uma vez, assim, eu acho bem importante comentar essa percepção, assim, que é muito mais fácil pra gente perdoar verdadeiramente quando a gente percebe esse mundo como sendo ilusório, como sendo um sonho que não aconteceu verdadeiramente. Porque quando a gente dá realidade para o sonho, realmente não tem como acontecer o perdão verdadeiro. Só dá para acontecer um perdão que separe ainda mais. Porque eu fico dizendo que como eu sou muito generoso e iluminado, eu te perdoo. Mas eu estou colocando uma barreira entre mim e o irmão, dizendo que eu sou mais iluminado, mais qualquer coisa do que ele, por isso eu perdoo. Isso não é perdão verdadeiro, esse perdão só separa ainda mais. O perdão verdadeiro é reconhecer que isso é um sonho e que nada realmente aconteceu.
Aqui novamente Jesus articula para nós o tema crucial de trazermos a escuridão à luz. Nós reconhecemos a luz na qual vemos, porque o perdão retira os véus da escuridão que impedem nossa visão. Ele não faz nada sobre a luz, mas simplesmente remove a interferência a ver a luz. Remove os bloqueios que impedem a gente de ver a luz. Uma vez feito isso, a luz é o que permanece em nossa consciência, que sempre esteve lá. Como já vimos muitas e muitas vezes, um curso em milagres não é sobre a luz ou sobre a verdade. Seu foco contínuo e consistente está em reconhecer a escuridão, com a ajuda de Jesus ou do Espírito Santo, a essência do perdão. Portanto, não somos salvos por causa da luz, mas salvos da escuridão. Lembra que a gente fez também essa analogia assim, né? Aquele muro que tá aqui pro lado de lá, a verdade, a luz, a verdade do nosso ser sempre esteve lá, nunca saiu de lá. Então, o que a gente precisa fazer? É remover o bloqueio que impede a gente de ver a verdade e a luz que estão lá. A mesma analogia das nuvens que cobrem o sol. A gente não mexe no sol. Quem precisa ser dissipada são as nuvens, o sol vai estar lá. Seguindo na lição aqui no mais um parágrafo. As ilusões sobre ti mesmo e o mundo são uma só. É por essa razão que todo o perdão é uma dádiva para ti mesmo. Isso repousa no princípio que já vimos. Ideias não deixam sua fonte. Mais uma vez, então, vamos voltar lá no parágrafo da lição para deixar mais claro. As ilusões sobre ti mesmo e o mundo são uma só. Sim, porque quando eu acreditei nas ilusões de que eu era pecador, foi nesse instante que a gente projetou o mundo como uma forma de se esconder da ira de Deus. Então, a ilusão sobre a gente como pecador e o mundo é uma coisa só. É por essa razão que todo o perdão é uma dádiva para ti mesmo, porque quanto mais a gente perdoa, mais a gente desfaz esse mundo ilusório que a gente fez, que o ego fez, né? Então, ideias não deixam sua fonte. Enquanto a nossa ideia de nós mesmos for de pecador, de culpado, essa mesma fonte dessa ideia vai continuar projetando o mundo que vemos. O mundo não é nada mais do que uma ideia que nós inventamos. É isso. Ideias não deixam sua fonte, que é a mente. E que projetamos da fonte, da sua fonte, em nossas mentes. Portanto, Jesus está nos dizendo que quaisquer ilusões que mantenhamos contra outros são as ilusões que mantemos sobre nós mesmos. Não tem ninguém lá fora. Por isso que ele diz que, em última instância, a gente precisa permitir a expiação para nós mesmos. A correção para nós mesmos, porque em última instância não tem ninguém lá fora, é uma única mente que está projetando um monte de imagens. Ainda que o princípio não esteja afirmado aqui, está refletido em tudo. Portanto, o perdão não é uma dádiva que damos a outra pessoa.
É uma dádiva que damos a nós mesmos, pois somos uma única mente, certo? Como se um projetor fosse a mente e ele está projetando lá fora um monte de imagens. O projetor é a mente. O que a gente tem que perdoar é essa mente que esteve equivocada, acreditando que toda projeção que fez lá fora é realidade, é verdade. Mais um parágrafo da lição. A tua meta, então, é descobrir quem és. Tendo negado a tua identidade por atacar a criação e seu Criador. A gente caiu num sono profundo devido a essa negação. E a gente esqueceu de tudo. E se a gente esquece a nossa fonte, como que a gente vai lembrar quem a gente é, né? A gente já viu isso também. Aquela amnésia. Saiu de casa, esqueceu quem é o pai, quem é a mãe, quem é que tem casa, que tem família. Como que a pessoa vai lembrar quem ela é? Não tem como. Se esqueceu da fonte, esqueceu de quem é. Foi isso que fizemos como um filho no instante original. Nós escolhemos nos esquecer de quem somos como Cristo, em unidade com nossa fonte. E escolhemos, em vez disso, vermos a nós mesmos como indivíduos separados da perfeita unicidade. Foi isso que fez com que surgisse o sistema de pensamento da mente errada do ego. E, portanto, é na mente que precisamos de correção. Por isso, esse curso é um curso da mente. Antes de podermos nos lembrar da nossa identidade, primeiro temos que desfazer as coisas terríveis que ensinamos a nós mesmos sobre nós mesmos. Para recordar uma afirmação importante sobre nosso foco, a qual devemos usar como um tema recorrente através de todo esse livro. É uma passagem do capítulo 16. A tua tarefa não é buscar o amor, mas simplesmente buscar e achar todas as barreiras que construíste dentro de ti contra ele. Não é necessário buscar o que é verdadeiro, mas é necessário buscar o que é falso. Portanto, nós descobrimos quem somos, por primeiro descobrimos quem não somos. E esse curso aqui vai nos ensinando e a gente vai aprendendo dia a dia que a gente não é esse corpo, que a gente não é essa individualidade, essa personalidade, esses papéis. Tá, tudo bem que a gente já vinha de algumas crenças e alguns ensinamentos de que a gente não é esse corpo, que quando a gente morre, a alma vai para o céu e já começou o erro aí. E a gente não consegue treinar de verdade a mente para lembrar que isso aqui são tudo imagens projetadas. Porque a gente deu tanta realidade, mas tanta realidade, e o poder da mente do Filho de Deus é tão grande que a gente levou muito a sério isso aqui. Então a gente realmente acredita que tem um corpo, que existem corpos andando por aí. E outra coisa, não temos um espírito, uma alma presos aqui dentro desse corpo, que quando esse corpo morre, a alma sai e vai para algum lugar. Não. Essa alma, esse espírito é mente. E essa mente nunca saiu do céu verdadeiramente.
sempre esteve no mesmo lugar. O que parece andar por aí são imagens, projeções dessa mente, para ver o poder que a gente tem de... Aqui, essa mente que projeta imagens, ela só projeta imagens, projeta ilusão, porque é essa mente ilusória que se dividiu e parece ser uma outra mente, uma mente errada, que é a mente do ego. Então ela só faz ilusões, ela não faz nada de verdade. Mas a mente certa, aquela que continua no céu, com Deus, em unicidade com Deus, continua sendo uma mente sã e nunca saiu do céu, essa mente, ela cria como Deus. Porque Deus só cria como Ele mesmo. Então, o seu filho é capaz de criar como Ele. Mas isso a gente só faz no céu, nesse lugar de unicidade. Então, mais uma parte da lição. Agora estás aprendendo como lembrar da verdade. Para isso, o ataque tem que ser substituído pelo perdão, a fim de que pensamentos de vida possam substituir pensamentos de morte. Mais uma vez. E a gente vai repetir muito isso. Ideias não deixam sua fonte. Enquanto a gente tiver ideia de morte, de pecado, culpa e medo, são essas imagens que a gente vai ver. Não podemos dizer com frequência suficiente que antes de podermos desfazer nossos pensamentos de ataque, precisamos primeiro reconhecer e aceitar que os temos. É o mesmo que reconhecer que a gente tem culpa. Mas é que a culpa toma tantas roupagens diferentes que o ego faz a gente acreditar que são coisas diferentes, mas é tudo culpa. Por isso que a gente não identifica, até começar a ter contato com as ideias de um curso em milagres, a gente não sonha que a gente tem, que a gente carrega essa culpa inconsciente. Então a gente acha que é raiva, que é ódio, que é inveja, que é se sentir vítima, porque o ego dá roupagens e roupagens e roupagens pra gente nunca desconfiar do que se trata verdadeiramente. Então como que a gente vai desfazer a culpa se a gente nem sonha que tem? Primeira coisa que a gente diz, mas eu não me sinto culpado por nada. Não fiz nada contra ninguém, sou uma pessoa boa, nunca fiz mal pra ninguém. Até nesse livro tem essa passagem aqui, tava vendo ontem, da pessoa que diz justamente isso, que ela não sente culpada. Se a gente falar pra pessoa que ela tem culpa inconsciente, a primeira coisa que ela vai dizer é que ela não se sente culpada de nada. Ai, que pena que eu não marquei aqui, gente. Pra poder falar pra vocês, mostrar aqui e ler esse trechinho. Mas é isso, a gente não tem consciência de que a gente carrega culpa, muito menos que a gente carrega essa culpa ontológica de achar que se separou de Deus, que quis fazer o mundo à parte de Deus, com Deus de fora. Ah, não vou achar aqui, senão a gente vai ficar 2 horas procurando. Gente, mas eu li ontem isso, será que eu li tanto? Li bastante. Não sei mais onde é que foi parar. Mas é isso. A gente não tem consciência de culpa, então a gente tem consciência de outras coisas, outras roupagens, mas é tudo culpa.
Então, primeiro precisamos reconhecer, né, que temos pensamento de ataque e que carregamos culpa. O perdão não faz sentido se primeiro não estivermos conscientes do que precisa ser perdoado e desfeito. É por isso que é extremamente importante que, como um estudante de um curso em milagres, você não use seus ensinamentos, especialmente o livro de exercícios, como uma defesa contra descobrir o que você acredita ser a verdade sobre você mesmo. Lembra-te de que a cada ataque invocas a tua própria fraqueza, enquanto que a cada vez que perdoas, invocas a força de Cristo em ti. Então a gente já tinha visto isso também, né? Que sempre escolhemos entre nossa fraqueza e a força de Cristo. Esse é o nosso tomador de decisões que escolhe passar a viver com o sistema de pensamento do Espírito Santo ao invés do ego. O ataque, portanto, nos enfraquece, enquanto o perdão realmente nos dá poder e nos liberta. E a gente retoma nossa memória. Será que não estás começando a compreender o que o perdão fará por ti? Jesus pergunta aqui nesse parágrafo. Removerá da tua mente toda a sensação de fraqueza, tensão e fadiga. Afastará todo medo, culpa e dor. Porque mais uma vez parece que eu estou perdoando o José, a Maria, o Pedro, o João. Só parece. Mas a gente está perdoando a gente mesmo. Em outras palavras, o perdão é o fim de todo sofrimento. Deveria ficar óbvio, conforme você lê isso cuidadosamente, que Jesus não está falando sobre qualquer coisa externa. Ele não está falando das imagens. Não está falando da forma. Um parênteses aqui. Eu tô louca para começar a ler o livro do Kenneth Wapnick, que é Forma versus Conteúdo. Pensa no livro que deve ser isso, gente. Porque pra gente que ainda confunde muito, tem a confusão de níveis ainda muito forte, que a gente não consegue ainda distinguir que o curso em milagres é um curso para mente, não para forma. A gente confunde os níveis ainda demais. Então, esse livro deve ser o máximo. E se vocês quiserem procurar no Google aí, com certeza tem em PDF, porque o que eu tenho em PDF eu devo ter baixado do Google. Algum tempo já e tá lá guardadinho e ainda não li ele. Mas eu vou começar a ler assim que eu terminar esse do Alexander Marshall. Voltando aqui então, Jesus não está falando sobre qualquer coisa externa, sobre forma. A fonte de toda fraqueza, tensão, fadiga, medo, culpa e dor está nas nossas mentes. Não está no ser psicológico. Portanto, é em nossas mentes que isso precisa ser desfeito. O mundo busca sempre remover essas experiências negativas, mudando o que está fora. Citado no curso como mágica, que é o que a gente faz
quando toma um remédio, seja para tratamento psicológico, para curar alguma doença no corpo, ou qualquer terapia que seja. É assim que o mundo busca remover as experiências negativas de fraqueza, tensão, fadiga, medo, culpa e dor, que pode ser tanto psicológica quanto física. Isso nunca vai funcionar verdadeiramente. É só tapar o sol com a peneira. Ou botar para baixo do tapete, como a gente fala bastante aqui, né? Talvez temporariamente funcione, mas não pode desfazer a fonte real da dor na mente. Porque ideias não deixam sua fonte. A dor continua na mente. Então ela vai voltar de outra maneira, em outro lugar, tomando outra roupagem, outra forma. Nossa decisão de nos separarmos, que só nós mesmos podemos reverter. Não podemos desfazer a fonte real da dor na mente, que foi a nossa decisão de nos separarmos, e que só nós mesmos podemos reverter. É o poder do tomador de decisões. Essa ideia das dádivas do perdão aparece pela primeira vez aqui, mas vai voltar mais tarde. Ela representa o apelo de Jesus aos nossos interesses egoístas de nos sentirmos melhor e estarmos sem dor e pesar. Novamente, o mundo pode oferecer alívio temporário, mas apenas o perdão pode trazer a cura verdadeira. A gente chega lá, gente. Não podemos desistir de praticar o perdão. Próximo, mais um pedacinho da lição. Restaurará a invulnerabilidade e o poder que Deus deu ao seu Filho, a tua consciência. Então, vamos voltar ali na outra e vamos fazer junto para não se perder, para a gente não ficar confuso. Será que não estás começando a compreender o que o perdão fará por ti? Removerá da tua mente toda a sensação de fraqueza, tensão e fadiga. Afastará todo o medo, culpa e dor. Restaurará a invulnerabilidade e o poder que Deus deu ao seu Filho, a tua consciência. Tudo em um curso em milagres tem a ver com consciência, um estado mental. A consciência da invulnerabilidade e poder ou força de Cristo que Deus nos deu quando nos criou está em nossas mentes. Está em nossa mente, que é uma só. Eu nem sei porque que ele fala em nossas mentes, mas deve ser algo, uma maneira de ensinar, né? O problema é que nós deixamos de estar cientes dela, da mente, encobrindo sua força com as camadas duplas de culpa e ataque do ego. Portanto, são essas coberturas de fraqueza que precisam ser removidas, permitindo que o verdadeiro poder do Filho de Deus brilhe através de tudo. Aqui é o parágrafo 4 da lição. Jesus diz: vamos ficar contentes por começar e terminar esse dia praticando a ideia de hoje e por usá-la tão frequentemente quanto possível ao longo do dia. Ela ajudará a fazer o dia tão feliz para ti quanto Deus quer que sejas, e ajudará a todos à tua volta
assim como aqueles que parecem estar longe no tempo e no espaço e tempo, a compartilharem essa felicidade contigo. Porque em última instância não existe tempo e espaço, né? É uma somente. Então, quando a gente perdoa verdadeiramente, a gente atinge aspectos da mente que a gente nem conhece, que a gente nem sabe que está ajudando. Aqui, nesse planeta ou qualquer outro, um aspecto da mente que seja pareça ser uma pessoa, um animal, uma pedra. Lembrem sempre, é uma única mente que projetou tudo aqui. Então são aspectos da mesma mente. O texto nos ensina, Kenneth vai comentar agora aqui um pedacinho. O texto nos ensina como sermos aprendizes felizes, lá no capítulo 14. O que requer nossa disponibilidade de aprender as lições de perdão do dia, apesar da dor de resistir a esse aprendizado. Uma vez que esse é um processo que ocorre em nossas mentes, a dimensão além do tempo e do espaço na qual todos os nossos irmãos se encontram, nosso aprendizado reforça o aprendizado de todos. Chama a todos a lembrar. Portanto, lemos no texto como trazer nossa escuridão à luz do Espírito Santo, que permite que ela brilhe em nós para toda a filiação. Então, é essa passagem do capítulo 14. Ele, o Espírito Santo, traz a luz da verdade às trevas e permite que ela resplandeça sobre ti. E à medida que ela resplandece, os teus irmãos a veem. E reconhecendo que essa luz não é o que fizeste, eles veem em ti mais do que tu vês. Eles serão aprendizes felizes dessa lição que a luz lhes traz, porque lhes ensina a liberação do nada e de todas as obras do nada. O nada é esse sonho, gente. Quando ele diz pra gente que a gente precisa desistir do nada para voltar a ser e a ter o tudo, é verdade. Se imaginem dentro de uma célula de tempo e espaço, em branco. Não tem nada ali. Não tem nada ali, a não ser imagens projetadas de uma mente fora daquela célula. Mais uma vez, esse exemplo é ótimo. A mente é um projetor, está projetando lá fora da mente. São imagens. Então, a gente só tem que desistir de imagens. E o que são imagens? São nada. Então, a gente desiste do nada para voltar para o tudo, que é a nossa mente. Então, é isso que ele nos ensina, a liberação do nada e de todas as obras do nada. Eles não veem que as pesadas correntes que parecem prendê-los ao desespero não são nada, até que tu lhes tragas a luz. E verás isso com eles, com os irmãos, né? Porque lhes ensinaste contentamento e liberação. Porque lhes ensinaste contentamento e liberação, eles virão a ser os teus professores
na liberação e no contentamento. Mais um parágrafo da lição do dia e o último. Com tanta frequência quanto puderes, se possível fechando os olhos, dize hoje para ti mesmo: o perdão é a minha função como a luz do mundo. Quero cumprir a minha função para que eu possa ser feliz. A conexão entre nossa função de perdão e nossa felicidade está claramente articulada aqui. E vamos voltar a ela nesse livro. A motivação para aprender é, portanto, nossa própria felicidade. Somos lenta e gentilmente ensinados que a única maneira de podermos ser felizes é removendo nossa culpa, através do perdão aos outros. Já comentei antes sobre a natureza sinfônica do livro de exercícios. Podemos ver aqui a introdução contínua de novos temas, construindo nossa sinfonia de aprendizado conforme progredimos dia a dia. Então, finalizamos a lição 62 de hoje, queridos. Treinem essa ideia do dia. A cada momento que vocês se sintam em conflito, medo, culpa, que vocês sintam que estão perdendo a paz na mente, que vocês comecem a acreditar que estão perdendo a paz da mente. Então, faz de novo a lição do dia. O perdão é a minha função como a luz do mundo. Quero cumprir a minha função para que eu possa ser feliz. E não esperem entender as lições de Jesus intelectualmente. A cada lição que a gente faz e que a gente se entrega para o Espírito Santo, confiando que Jesus sabia exatamente o que estava fazendo quando fez cada uma dessas lições. É só isso que a gente precisa, confiar no professor certo. Que ele sabia exatamente como remover cada uma das barreiras que a gente criou. Ele sabe exatamente como fazer, mas claro, a nossa resistência é a percepção de que o intelectual não está vendo sentido. Mas dá um passinho para o lado, deixa Jesus entrar, deixa o Espírito Santo entrar, que eles vão fazer a limpeza necessária de todas as barreiras, de todos os bloqueios. A cada dia vai sendo retirado mais um véu. E quanto mais a gente avança, mais a gente vai soltando a necessidade do entender intelectual, porque a gente vai tendo testemunhas da paz retornando na nossa mente. A gente vai tendo testemunhas, são milagres que vão acontecendo na nossa mente. Não podemos chamar de transformações, porque são só véus que vão caindo. Véus que vão caindo. E a gente vai tendo cada vez mais contato com a verdade sobre nós, voltando a ter paz. Por isso que ele diz que a gente vai parecer continuar aqui, andando no mundo como corpos, interagindo com outros corpos, mas a gente vai sorrir muito mais frequentemente. A paz é tudo que a gente busca. Lembra? Pode escavar, porque eu quero um carro novo, porque eu quero uma casa nova, porque eu quero um relacionamento novo. Escava. Por quê? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? No fundo está a nossa busca pela paz,
E é isso que um curso em milagres proporciona pra gente, a paz verdadeira. Um beijo pra vocês. Beijo, beijo, beijo. A gente se vê amanhã. Tchau.